Eu escolhi a PUC Minas por ela ser uma instituição muito reconhecida e de qualidade. Escolhi o curso de Engenharia de Produção porque eu queria fazer uma engenharia. E depois de ler sobre algumas opções, eu gostei muito da amplitude do curso e da versatilidade que tem o profissional formado. E após ingressar no curso de Engenharia de Produção na PUC Minas, eu percebi que ia ter programação de computadores. E logo já fiquei um pouco preocupado, porque eu nunca tinha utilizado computador para estes fins. Mas no decorrer do curso, eu fui me adaptando, devido à metodologia que o professor usava, também me ajudou muito, pois ele instigava a gente a fazer trabalhos toda semana, pequenos trabalhos toda semana, e quando surgiam algumas dúvidas, que você consultava o professor, ele não te fornecia a resposta, ele te dava o caminho para você chegar até ela. E assim, ensinando a gente a estudar de uma forma mais rápida e que você realmente aprende. O trabalho, eu acho que ele merece uma nota 4, porque não ficou tão complexo e tão bom quanto poderia. Mas, devido ao contexto que eu iniciei o curso, eu acredito que já seja uma nota excelente para mim, porque tive uma grande evolução. A formação prévia foi muito boa, no entanto eu não tinha nenhum conhecimento na área de programação, o que foi algo que me dificultou bastante, não tinha nenhum conhecimento na área. Eu escolhi engenharia de produção por interesse que eu tinha nas exatas, sempre fui bom em exatas, é algo que eu sempre gostei de fazer, e pela área de gestão, que é algo que eu tenho muita vontade de trabalhar com isso, e o curso engloba as duas coisas. Eu escolhi a PUC principalmente pela tradição que ela tem em todos os cursos de então, uma universidade muito tradicional. No início eu estava muito empolgado por trabalhar com algo que é completamente novo para mim, e tive muita dificuldade por não ter nenhuma formação prévia melhor. Então eu tive que correr muito atrás, isso é algo que eu aprendi, a pesquisar, a buscar as coisas, os dados fora da sala de aula, para conseguir solucionar problemas que às vezes eu não conseguiria solucionar sozinho, tinha que pesquisar. Isso é algo que eu levarei comigo para sempre, que eu às vezes não fazia isso antes. Os aprendizados prévios que eu tinha na área de matemática me ajudaram muito, principalmente sobre matrizes, polinômios, essas coisas que são muito utilizadas no Scilab e graças ao meu conhecimento que eu tinha antes, facilitaram no entendimento da disciplina. E a programação ajudou em outras disciplinas, como cálculo, solução de equações complexas e tal. E com o que eu aprendi esse semestre, eu tenho certeza que o Scilab vai ser muito útil na minha vida profissional. É uma ferramenta extremamente fácil de usar, depois que você pega o jeito, claro, e algo que eu tenho certeza que eu vou levar para a minha vida. Eu acredito que a introdução à disciplina foi muito bem feita, facilitou muito o entendimento, que é uma matéria difícil de se entender, e principalmente para mim, que eu não tinha muita concentração. Acho que os exercícios foram muito bem aplicados, muito bons. Fico feliz com o aprendizado do semestre, acho que eu fiz o que eu pude. Dou uma nota 3, porque não faltou esforço, não faltou empenho, e às vezes faltou concentração, mas talvez seja isso que eu tenho que aprender para o próximo semestre. Muito obrigado por tudo, valeu, Nestlé. No desenvolvimento do nosso trabalho, nós enfrentamos uma grande dificuldade na definição do tema, sobre o que a gente ia fazer uma simulação. Mas após a definição desse tema, que foi tiro, no início a gente tinha uma perspectiva de fazer sobre tiro apenas. E para amadurecer a ideia, eu conversei com o coordenador do curso de Física da PUC, e ele me deu a opção de eu fazer com um tiro oblíquo, e para saber a influência do vento apenas. Depois dessa ideia, fiz um programa para isso, mas com a discussão com o Nestlé, eu percebi que a gente concluiu que estava muito simples esse programa, então a gente resolveu mudar. Pegamos a situação de um tiro olímpico em campo aberto, e como que o vento
interfere na trajetória da bala. E aí sim, agora com essa ideia nós tivemos um problema uma simulação mais sólida e com uma maior aplicação na realidade, que de fato ajudaria quem fosse participar de uma competição nessas condições que a gente está estudando. No desenvolvimento do nosso problema, nós tivemos algumas dificuldades também. Como a aplicação das fórmulas, de como fazer as fórmulas repetir, mas isso foi rapidamente solucionado com a matéria dada, que é usando as funções if ou while, para conseguir aplicar as fórmulas de forma que não apenas desse certo, mas que desse certo da forma como nós desejamos, para que o resultado da execução do programa seja de acordo com a realidade. E após isso, nós tivemos algumas dificuldades também na hora de fazer o gráfico, por não ter tanta intimidade com a função plot, dificuldades de plotar o gráfico em duas janelas separadas, em fazer linhas verticais ou horizontais. Mas afinal, nada que com a ajuda do professor e um pouco de estudo a gente não conseguisse achar. E o programa é basicamente, aqui no início, tem o CLC e Clear para ter sempre um ambiente limpo para a gente trabalhar. Aqui entrada com as variáveis, da linha 3 até a 21. Na linha 22, tem uma introdução do que é o problema. 23 e 24, que são as entradas de dados do que seria quem comprou o nosso programa, que ele entraria com o valor do vento lateral e valor do vento vertical. Aqui, nós fazemos uma transformação da velocidade para a aceleração, porque não tem como você calcular, melhor, tem, mas nós optamos pelo modo da velocidade porque ficaria um programa mais simples. E depois de você achar a aceleração, aí vem agora sim a fórmula, que é de lançamento oblíquo, e encontramos alguns valores para x, valores para y, e aqui nós vamos atribuindo esse valor de x a um vetor, o valor de y a um vetor. Depois nós plotamos esses vetores. Esse subplot é para conseguir dividir em duas janelas. Colocamos legenda no gráfico para ficar de mais fácil entendimento. Isso daqui é a mesma coisa, porém para o eixo Z. Subplot, legenda. E agora nós vamos rodar o programa. Aqui então, uma velocidade de vento lateral, que é aproximadamente o que nós temos num dia tranquilo de 14 metros por segundo. Vamos colocar aqui também 16 metros por segundo. E aí já abre uma janela com os dois gráficos. Aqui, no primeiro gráfico da esquerda, é a distância do alvo pela distância percorrida pela bala. Então, ou seja, à medida que a bala vai percorrendo, como o vento que a gente entrou era ascendente, a bala ele consegue anular o efeito da gravidade e a bala ainda sobe um pouco. Podemos perceber pela linha que vai formando uma parábola para cima. Entretanto, esse vento não consegue desviar do centro do alvo,
que é essa marca verdinha. Então, no eixo X, ainda não precisa de nenhuma correção. No gráfico ao lado direito, nós percebemos o vento lateral. E ele afeta o projétil mais visivelmente do que no primeiro gráfico. Entretanto, não tira ainda o projétil do centro do alvo. Então, não é necessário também ainda nenhuma correção. Entretanto, quando executamos de novo o programa e colocamos valores muito maiores, nós vemos que com o eixo Y, a bala nem acerta o alvo. Então é necessário uma correção muito grande. E já no eixo Z, a bala ainda acerta o alvo, entretanto, não o centro do alvo, que é onde o objetivo do atirador. E aí ele tem que fazer uma correção. Aqui nós percebemos de 0,19 metros. Um fato interessante também é que, como eu entrei sempre com valores positivos, era sempre o vento para a direita. E agora, se a gente entrar com valor negativo, o vento vai ser para a esquerda. E aqui, na vertical, o vento positivo é ascendente e o negativo é descendente. Então, vamos entrar com valor negativo para ver como fica. Vou entrar com um valor menor aqui, porque como já tem a ação da gravidade, senão a bala vai cair muito. Aí podemos observar aqui o decaimento da bala. Até o ponto de menos 0,09 metros, que dá 9 centímetros. Então ele tem que mirar 9 centímetros acima do alvo para conseguir acertar. E no desvio na vertical, nós percebemos que agora a bala vem para o outro lado. E desvia aqui aproximadamente menos 0,2 metros. Menos 0,19 metros, que é 19 centímetros. Então ele tem que mirar 19 centímetros para o lado para conseguir acertar o centro do alvo, que é o objetivo dele. Bom, essa foi uma sucinta explicação do nosso problema e demonstra que é um problema básico, porém ele ilustra o que é o nosso conhecimento, por enquanto, de programação. Pretendemos estendê-lo para poder fazer programas cada vez mais complexos. Entretanto, por enquanto, esse é o máximo. A gente se dedicou ao máximo para fazer esse programa. Foi o melhor que conseguimos. Espero que vocês tenham gostado. Agradecemos a paciência e a compreensão. Muito obrigado.